Então, queridos, diante de todo esse quadro, né, que Noemi agora está passando lá nos campos de Moabe, né, sem marido, sem filhos, e sabendo que Deus havia visitado o seu povo em Belém e havia lhes dado pão, ela não tinha outra alternativa que não fosse voltar, né, voltar para a sua terra e tentar sobreviver na sua terra. Uma vez que ela já era idosa, né? Noemi já era idosa, não podia mais dar filhos para suscitar descendência através das suas noras. Ela vai se despedir delas, incitando as suas noras a voltar para Moabe, a voltar para a sua família, a voltar para a sua casa. No conselho, Noemi ela é persuasiva e ela usa a transparência. Ela disse: olha, eu não posso oferecer mais nada para vocês. Não há mais esperança para mim a não ser tentar sobreviver na minha terra, uma vez que a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ou seja, uma vez que eu perdi tudo, perdi marido, perdi os meus filhos, e eu já sou avançada de idade, eu não tenho o que fazer a não ser retornar para a minha terra e tentar sobreviver. Possivelmente Noemi tenha imaginado que tudo aquilo que ocorrera pelo fato deles terem saído da terra natal para outro país estrangeiro e com outros deuses a fim de tentar sobreviver, era fruto da sua saída. Então Noemi subentende: olha, tudo isso que eu passei aqui é fruto de eu ter saído da minha terra e ter vindo por um país estrangeiro aonde eles servem, onde eles adoram outros deuses. Em um sábio conselho, ela invoca o amor fiel do Senhor, Reset em hebraico, e é traduzido como amor fiel, como retribuição à atitude bondosa que as suas noras tiveram durante o tempo de convivência, versículo 8. Mesmo tendo a amargura de vida, Noemi é lúcida o suficiente para dar os conselhos sábios de que elas poderiam voltar para a família. Ou seja, mediante da sua dor, mediante sua amargura, mediante a sua aflição, Noemi ela é lúcida em aconselhar as suas noras a retornar para a sua família. E aí, quando a gente vai para o versículo 14 até o 17 do capítulo 1, a gente vai ver uma grande resolução. Os argumentos de Noemi para com as suas noras foram parcialmente persuasivos, isto porque Orfa, que é a primeira a ser citada no versículo 4, toma a iniciativa de voltar à sua terra. Ruth, que é a secundária na narrativa, até esse momento, confira o versículo 4 do capítulo 1, agora ocupa o centro da cena e vai assim até o final. Então quer dizer, quando Orfa decide voltar, quando Orfa, ao ouvir o conselho de Noemi, as palavras persuasivas de Noemi, ela resolve voltar, Ruth passa a ser, dentro dessa narrativa, o centro da atenção. Então, o retorno de Orfa faz com que Ruth seja promovida. No primeiro momento, Ruth é a secundária, mas com a desistência de Orfa, Ruth vai ocupar, dentro dessa história, a função principal, o protagonismo. Ruth é incisiva, ela não deixa espaço para uma argumentação contrária por parte de sua sogra. Sua disposição é muito grande em abandonar os deuses nativos e a terra natal e ir em busca de um destino incerto numa terra estranha e com um Deus diferente. Então quer dizer, se o motivo pelo qual a tragédia na vida de Noemi estava relacionada à saída da sua terra, a uma terra de deuses estranhos, Ruth é incisiva. Eu estou disposta a deixar essa terra. Se aqui é um ambiente de maldição, eu estou disposta a deixar um ambiente de maldição. E se o motivo da nossa dor são os deuses deste lugar, eu abandonarei esses deuses.
e vou ir à sua terra, e ela será também a minha terra. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ela não dá espaço para o questionamento de Noemi, ela é incisiva. O seu destino seria a terra, na terra, e com o Deus de Noemi. Só há uma coisa que me poderá separar de ti, disse Ruth, a sua sogra, a morte. Diz, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Uau, isso é tremendo, é algo chocante quando pensamos isso em relação ao passado, e muito mais quando aplicamos ao presente. Noemi nada pode fazer a não ser aceitar a situação, e ambas se dirigem a ajudar. Então quer dizer, diante de um passado de tragédia, de um passado de dor, de um passado de aflição, Noemi não tem o que fazer a respeito do passado, mas ela pode prosseguir. E se prosseguir é retornar, e se prosseguir é entender que é necessário começar do zero, com pessoas que estão disponíveis a viver conosco as nossas alegrias, mas também as nossas dores, com gente que é leal ao ponto de estar ao nosso lado em todos os momentos. Isso é extraordinário. Você, meu amigo, minha irmã, que está comigo nessa aula, a gente tem que ter a mente aberta para entender que às vezes vai ser necessário começar de novo. Às vezes vai ser necessário deixar o passado no passado. O passado da dor, da aflição, da perca, da angústia. E entender que é necessário resetar, iniciar, voltar, começar de novo. Isso é importantíssimo. A disposição para o trabalho, Ruth 2, do 1 ao 3. A chegada à terra natal é chocante para Noemi. Capítulo 1, versículo 19 ao 22. Vemos que toda a cidade se comoveu. Por certo, o falecido Elimeleque era alguém com certo destaque na cidade. A resposta de Noemi é amarga. Disse que o Senhor tornara-se seu inimigo. Por isso, o seu novo nome deveria ser Mara, amarga. De vida amarga só pode sair palavras amargas. Então, ou seja, o retorno de Noemi a Belém e a chegada à sua terra natal vai chocar, vai comover os moradores dali, porque provavelmente Elimeleque era alguém de destaque, era alguém conhecido em Belém. E o fato a ser narrado de que Elimeleque morreu, seus filhos morreram, era algo que comoveu as pessoas. Mas a resposta de Noemi é a resposta de alguém que está ferida, de alguém que está machucada. A resposta de Noemi é a resposta de alguém que não compreende os desígnios, os propósitos de Deus. É alguém que não entende o que Deus fez e por conta disso ela se torna uma pessoa amarga, ao ponto dela mesmo dizer que o nome dela não seria mais Noemi, mas seria Mara, que traduzido significa amarga, amargura, né? Neste estado ela deixou de ver até mesmo a amizade que Ruth lhe demonstrara. Ruth significa, a palavra Ruth, o nome Ruth significa amizade, ou seja, pessoas amargas não conseguem perceber a dimensão de pessoas amáveis, amigas, que Deus coloca do nosso lado. Ela perder a visão de que nada é melhor do que um dia após o outro. Ora, o tempo da dor ficou no passado, é necessário estar disponível para viver o novo, de entender que Deus voltou a mudar a geografia, mudar o tempo e nos dá a oportunidade de viver o novo. Realmente, os anos em Moabe foram-lhe muito amargos, foram anos de amargura, de situações amargas, de vida amarga, de palavras amargas. O percurso de Noemi, Mara, agradável a amarga, tinha chegado ao ponto maior. Quer dizer, essa Noemi, ela tinha chegado a um nível, a um estado terrível de dor e de amargura. Ela tinha saído, Noemi significa agradável, de uma pessoa agradável,
para uma pessoa amargurada. Agora era a hora da reversão. Era a hora do Todo-Poderoso reverter o percurso, mudar a história. Era a hora de sair de amarga e voltar a ser agradável. Ora, sua disposição e beleza chamam a atenção de Boaz. Ou seja, agora Ruth, na lida do seu trabalho, recolhendo as espigas, determinando, acreditando em algo novo, sua beleza, sua disposição ao trabalho chama a atenção de Boaz, dono dos campos, onde por providência divina fora ela respigar. E parente do falecido esposo de Noemi, admirado ao saber de sua fidelidade para com Noemi, ele a protege e dá-lhe provisão. Quer dizer, quando Boaz percebe a fidelidade de Ruth, a fidelidade com a sua nora Noemi, com a sua sogra Noemi, a fidelidade de Ruth de não abandonar Noemi mesmo no tempo da amargura, mesmo no tempo da dor, da angústia, da perca. Isso agrada a Boaz de uma tal maneira que não é apenas a beleza, mas o trabalho, a fidelidade, a lealdade. Isso vai chamar a atenção de Boaz e ele vai lhe dar provisão e ele vai lhe proteger. Veja em Ruth 2:20, as amarguras de Noemi começam a dissipar. Ela já vê a mão de Deus no processo, sabendo que nos corações de Ruth e de Boaz começara a surgir um sentimento afetivo. Noemi ensina a Ruth o que deveria fazer para que o sentimento fosse alimentado de modo sadio. Ruth 3. Boaz, que era homem digno, assume Ruth como sua esposa pelos meios legítimos. Capítulo 4. Então quer dizer, quem lê o capítulo 2 de Ruth já percebe que a amargura está sendo dissipada quando os olhos de Ruth se abrem e ela começa a contemplar a manifestação de Deus, colocando um sentimento verdadeiro de Boaz por Ruth. Noemi, agora ela vê a amargura se dissipar. Isso é tremendo. Ela começa a ver Deus no processo. Ela começa a ver que Deus estava no processo. Deus sempre honra as atitudes que assumimos com fidelidade de alma. Deus estava no processo. Os olhos dela se abrem. E aí no capítulo 4, versículo 13 até o 22, nós vamos ver a recompensa disso. Do casamento entre Ruth e Boaz nasceu Obed, que significa servo. Nele estava o fim do percurso de Mara a Noemi. Ou seja, a recompensa vem entre o casamento de Ruth e Boaz, é gerado Obed. Obed significa servo. E em Obed está o final do processo de Mara de Noemi. Ela volta a ser agradável. Ao mesmo tempo, o fim do percurso era o início de outro que iria chegar a Davi, o rei de Israel, e a Jesus, o rei dos reis. Então entendemos isso. O fim do processo de dor de Mara, de amargura de Noemi, dá início a um novo ciclo, a um novo processo. Porque Obed vai gerar Jessé. Jessé vai gerar Davi. Jessé é pai de Davi. E Jesus virá da descendência de Davi, da tribo de Judá. Então, todo esse processo chegará até Cristo, que é o Rei dos Reis. Esta é a recompensa maior daquele que deixa o Todo-Poderoso controlar seu destino. Isso é, ele passa a fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Impressionante é o testemunho dado pelas mulheres ao nascimento de Obed. Elas próprias reconhecem a mão de Deus em todo o processo. Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz. Ou seja, entender
que todo processo, que toda dor, que toda aflição, que toda angústia foi apenas o processo para nos fazer chegar ao propósito e viver os milagres de Deus. Queridos, isso aqui é tremendo, é extraordinário. O livro de Ruth é um livro que nós devemos meditar, porque ele nos traz ensinos poderosos para a nossa edificação. Eu espero que Deus possa ter falado ao teu coração e ter te abençoado através dessa aula, tá bom? Nós retornamos para a próxima aula, e a próxima aula nós vamos falar sobre 1 Samuel, tá bom? Até lá, um forte abraço e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.